Pessoal, tudo bem? Deixa eu ver só se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Vamos lá. A gente vai hoje ver neoplasia de esôfago e estômago, certo? E como eu falei para vocês, depois a gente decide se isso vai cair na prova ou não. A gente vai falar primeiro das neoplasias de esôfago, a gente vai falar das principais, né? Depois das neoplasias de estômago. Eu só vou falar para vocês do GIST, mas eu vou falar mais como uma curiosidade, assim, para vocês saberem que existe, porque é uma neoplasia que pode dar em qualquer lugar do trato gastrointestinal, na verdade, mas ela dá mais em estômago mesmo. Então, os tumores de esôfago, a gente pode dividir eles nos tumores epiteliais e nos tumores não epiteliais. E dentro deles, entre os malignos e os benignos, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O papiloma escamoso, ele é super, super comum, tá? O leiomioma é o mais comum dos tumores benignos, certo? A gente vai falar um pouquinho ali depois dele. E nos tumores malignos, claro que os mais comuns é o CA epidermoide, né, e o adenocarcinoma, eles são os mais comuns mesmo. Aqui no Brasil, olha só, o câncer de esôfago é o sexto mais frequente entre os homens e o 15º entre as mulheres. Por quê? Por causa do tabagismo e do uso de álcool, né? Então, assim, ainda os homens fumam mais e bebem mais que as mulheres, então eles têm mais câncer de esôfago. E aqui no Brasil, o carcinoma epidermoide é 96% dos casos. Vocês vão ver que nem todos os lugares do mundo é assim, tá? Então, se a gente pensar assim aqui, ó, a incidência de câncer de esôfago, ela está muito associada ao tabagismo e ao uso de álcool, tá? E tem alguns lugares ali que não tem data. Mas se a gente pegar em histologia, vocês vão ver que os países, assim, teoricamente desenvolvidos têm mais adenocarcinoma que câncer epidermoide. O adenocarcinoma, ele está mais associado à doença do refluxo, tá? E a doença do refluxo está muito associada à obesidade, ao que a gente come, né? Então, se a gente pegar tem uma tendência mundial a ter um aumento do adenocarcinoma, né? Por causa disso, porque tem uma tendência mundial também a ter aumento da obesidade, aumento do refluxo. Bom, fatores de risco para câncer epidermoide, ou que a gente chama também de carcinoma de células escamosas. Os principais, assim, ó, disparado mesmo, é o tabagismo e o alcoolismo. Até assim, às vezes ali na consulta, eu pergunto assim, e na família tem história de câncer? E as pessoas falam assim, meu pai teve câncer de esôfago, mas ele fumava muito. Mas ele bebia. Mas ele fumava e ele bebia. Ou se eles não perguntam, eu pergunto. E normalmente tem, tá? Claro, assim, isso a gente não pode generalizar, né, gente? Então, tem gente que teve câncer de esôfago e não fumava nem bebia. Mas, porém, contudo, no entanto, a grande maioria é assim mesmo, tá? Consumo aumentado de carne e gordura, tilose, que é uma doença genética, na verdade. A acalásia entra, tá? Porque, na verdade, a acalásia é aquela comida que fica parada ali, ela fica machucando o esôfago. A estenose cáustica, galera, estenose cáustica é a coisa que aumenta mais o risco de câncer de esôfago que tem. Se eu não me engano, aumenta 400 vezes o risco de ter câncer de esôfago. Claro que é uma coisa bem rara, não é uma coisa comum acontecer, mas aumenta muito, muito o risco de câncer de esôfago. A síndrome de Plummer-Vinson é uma membrana que dá no esôfago em pacientes que têm anemia ferropriva, e essa membrana também aumenta o risco de ser epidermoide ali. Radioterapia prévia, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a história da água quente do chimarrão. Há muitos anos atrás teve um estudo mostrando que a erva mate tem algumas substâncias que são carcinogênicas. Só que a quantidade de erva mate que vai na água, assim, efetivamente, é muito baixa. Então, assim, seria o ratinho lá, seria como se a gente tomasse, sei lá, 500, 1000 chimarrões por dia, que não dá, tá? Então, a quantidade, assim, de coisas carcinogênicas da erva mate é muito pequena. Só que o problema é a água quente, tá? A água fervendo. Na verdade, nem precisa estar fervendo, acho que acima de 70 graus, 67, 70 graus já dá dano. E daí tem bastante estudo, não com chimarrão, mas com tomadores de chá da Índia,
da Índia não, desculpa, da China. Então, o pessoal da China que toma chá, muito chá quente, tem estudos que a água quente sim aumenta o risco de câncer de esôfago. Por isso aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito mais câncer de esôfago que o resto do país. Tá? E para adenocarcinoma, o principal fator de risco é a doença do refluxo dentro do esôfago de Barrett, que nós vamos falar depois, tá? Mas o principal fator de risco é a doença do refluxo mesmo para adenocarcinoma. Mas como vocês viram, aqui no Brasil, 98% dos casos é carcinoma de células escamoides, né? Bom, sinais e sintomas. O principal sinal e sintoma é disfagia. Sintoma, né? Não é sinal. O principal sintoma é disfagia, tá? Então, e normalmente uma disfagia progressiva. Primeiro, tu tem uma disfagia para sólidos. Depois, essa disfagia ela vai andando. Daí fica a disfagia assim para pão, tipo cacetinho, arroz. Daí ela vai andando. Daí começa a disfagia para pastosos. E daí, por fim, tem disfagia para líquidos, tá? Então, mas assim, qual é o principal sintoma? É disfagia, né? Claro, o paciente vai perdendo peso com o passar do tempo, pode ter, assim, você vai ver ali a pirose que não melhora com tratamento, rouquidão, porque na verdade pode pegar o nervo laringeu recorrente, tosse, pneumonia aspirativa quando tem fístula, traqueobrônquica, esôfago brônquica, esôfago traqueal, mas o principal sintoma é disfagia, né? E se a gente vê, são mais ou menos as coisas que a gente pergunta na doença do refluxo para ver se o paciente tem sinais e sintomas de alarme. Então, assim, andou emagrecendo, tem vômitos, tem disfagia, tem história de anemia, são mais ou menos as coisas que a gente já pergunta mesmo, né? Então, é isso aí, certo? Quando a gente fala no diagnóstico, o exame diagnóstico de escolha é endoscopia, tá? É endoscopia. Mas tem outras coisas que podem mostrar ou serem sugestivas, né, de câncer de esôfago. No raio-x de esôfago e estômago contrastado, a gente tem esse sinal, que é o sinal da maçã roída, que dá para ver melhor, né? Então, o sinal da maçã roída, ele é bem característico de câncer de esôfago, que então, na verdade já vai ter uma estenose, né? E isso aqui é quando tem uma irregularidade da parede esofágica. Então, quando o paciente tem alguma dessas coisas, acaba tendo que fazer endoscopia, tá? Isso aqui é um paciente que está já com fístula esôfago-brônquica, né? Então, tu vê que vem aqui o contraste para o pulmão. E aqui, se vocês verem o raio-x, vocês talvez não lembrem, mas ele lembra o raio-x da acalásia, do bico de pássaro, né? Então, por isso que os pacientes com acalásia têm que fazer endoscopia para ver se, na verdade, não é uma neoplasia esofágica, porque lembra muito, o RED lembra muito, né? O RED de um paciente com acalásia. Na endoscopia, o que a gente vê, tá, pessoal? A gente vê lesões vegetantes, a gente vê estenose, a gente vê úlceras, né? Então, normalmente, quando tem essas lesões, a gente tem que biopsiar. O aparelho, ele não passa por aqui. O aparelho de endoscopia, ele tem 1,1 centímetros, então, mais do que isso, ele não passa. Então, a gente bota a pinça de biópsia aqui para dentro e tenta biopsiar aqui dentro. Quando a gente vai biopsiar aqui, não adianta biopsiar aqui o lugar da úlcera. Aqui a gente pega só fibrose, só fibrina. A gente tem que biopsiar esse tecido aqui, periúlcera. Esse tecido aqui que tem neoplasia. Esse aqui já só tem necrose. Esse tecido aqui que a gente tem que biopsiar, que é o tecido neoplásico. Aqui vocês veem uma neoplasia no esôfago de Barrett. Aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Só que ela ainda é uma neoplasia que está começando, ela ainda é precoce. Então, mal dá para ver. Às vezes, vocês vão ver que tem técnicas de iluminação que dá para ver melhor, e corantes que a gente pode passar que dá para ver melhor. E essa aqui também é uma neoplasia no esôfago de Barrett, mas essa aqui já está muito mais avançada, né? Então, aqui o paciente tomou uns comprimidos, eles ficaram na estenose, e essa aqui é uma neoplasia que está sangrando, tá? Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Gente, isso aqui não vai cair na prova, obviamente, tá? Esse aqui é o estadiamento da neoplasia de esôfago, e é como o estadiamento de todas as neoplasias, eu tenho TMM, né? A neoplasia de esôfago, ela não costuma dar muita metástase,
tá? Eles falam aqui, ó, hepático, pode dar peritoneal, linfonodos do tronco celíaco, tá? Mas não é uma neoplasia que costuma dar muita metástase, não, certo? E quando a gente fala em estadiamento, tem três tipos de coisa assim, que a gente, né, 3 exames que nos ajudam. Quando a neoplasia ela é precoce, como essa aqui, tá? A gente pode fazer uma ecoendoscopia para ver se ela ainda não está nesse estágio aqui, se ela não é um T1 ainda, tá? Porque eventualmente dá para fazer terapia endoscópica para neoplasias precoces, tá? Então, quando a neoplasia é muito pequenininha, a gente pode fazer uma ecoendoscopia para ver se ela já chega à submucosa ou se ela pega só a mucosa ainda. Se for um carcinoma in situ, dá para fazer terapia endoscópica, vocês vão ver depois aqui. A tomografia computadorizada é o que a gente mais faz, até para ver invasão pulmonar, invasão traqueal, tá? E para ver metástase à distância também. E claro, metástase à distância a gente pode fazer o PET scan, mas não é uma coisa assim obrigada, tá? O que a gente faz para todo mundo é tomografia de tórax e tomografia de abdômen. Então, o paciente assim, tem câncer de esôfago, vai ganhar tomografia de tórax e abdômen para ver invasão local, né? E para ver também invasão à distância. E o tratamento, como tipo tudo, depende muito do estágio. Então, quando está em estágio zero, isso que eu falei, quando tem um adenocarcinoma, um carcinoma in situ, a gente pode tentar fazer tratamento endoscópico. Todas as outras coisas, né, exigem tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. E, infelizmente, chega uma parte que, na verdade, às vezes a única coisa que dá para fazer tratamento é suporte. Tem neoplasias que a gente já faz o diagnóstico quando elas estão bem avançadas, o paciente já está muito emagrecido, esse paciente às vezes fuma, tem DPOC junto, então às vezes é só tratamento de suporte que dá mesmo, né? Esse aqui eu vou botar um videozinho aqui para vocês, e talvez como tá no meu computador vai dar o áudio, que é o videozinho de uma técnica para tratamento endoscópico, que é... Deixa eu dar um pause para eu falar. Que na verdade, assim, a gente pode fazer uma mucosectomia aqui. Talvez eu passe um pouco do vídeo, porque ele é muito comprido. Fazer uma mucosectomia, mas tem outros procedimentos que dá para fazer também endoscópicos, que é mais ou menos isso, que é tipo uma retirada. Como é que se chama aquele procedimento? O ESR. Eu vou tentar lembrar aqui. Section. One can see the esophageal mucosa on the lower part of the skin. Interior wall of the esophagus, the upper part of the skin. Espero que você esteja escutando, eu tô. Which allows us to create the posterior tunnel. Submucosal to which both sides of the tunnel being dissected so that both tunnels therefore create a circumferential submucosal tunnel. Vocês podem ver, então, que ele separa ali a mucosa ali da muscular, né? Na sua mucosa ali. E ele vai separando isso ali. Viu? Então fica assim, né? Depois o esôfago vai reptilizar, né? Mas fica uma cicatriz, assim, que se a gente faz endoscopia, a gente vê a cicatriz da mucosectomia na maioria das vezes, tá? E
Então, tem mucosectomia, tem outro procedimento que agora me fugiu o nome, que a sigla em inglês é SRT. Eu acho que é de dissecção endoscópica, tá? Opa. Bom, tem cirurgia também, tá, pessoal, que eu não vou falar muito, mas você pode fazer uma esofagectomia total no paciente. Esofagectomia parcial eu já vi também, mas normalmente eles fazem esofagectomia total. E a chance de sobrevida, a gente sabe disso, depende muito do estadiamento, né? Então, se a gente pega um paciente num estágio ali que tem carcinoma in situ ainda, é mais de 90%. Agora, se a gente pega um paciente que já está com metástase e tudo mais, a sobrevida é super baixa, né? É só tomar o café, porque ele já estava esfriando. E assim, daí, o que acontece? O gastro, ele vai até a parte do diagnóstico, e, eventualmente, quando tem que fazer mucosectomia, quando dá para fazer mucosectomia, o gastro entra também. Mas depois, assim, quimioterapia, radioterapia, não tem, cirurgia, não tem nada com a gente. A gente entra de novo no tratamento paliativo para passar sonda, né? Como eu trabalho lá na Naneri, eu passo muita sonda em paciente com neoplasia de esôfago, muita sonda. E às vezes é até ruim, porque às vezes eles esperam o paciente não conseguir engolir mais nada, nem saliva para passar a sonda. E quando a gente vai passar, não tem mais pertuito nenhum na neoplasia. A gente não consegue passar pinça pela neoplasia. Então é óbvio que a sonda não vai passar também. Então, daí esses pacientes têm que acabar fazendo uma jejunostomia, quando não passa mais nada. Quando o paciente ainda consegue engolir um pouquinho, normalmente a gente consegue passar a sonda pela neoplasia. Agora, quando não consegue engolir mais nem saliva, quer dizer que não está passando nada. Então, normalmente a sonda não passa também, tá? Hoje é sábado que eu tô gravando. Segunda-feira eu passei 2 sondas em paciente com neoplasia, né? Então, assim, dá para tentar fazer dilatação também. É uma coisa um pouquinho perigosa, porque esse tecido aqui é muito friável, pode lacerar o esôfago né, e dar creca. E dá para tentar colocar stent também, tá? Vocês veem que esse stent aqui, ele é todo trabeculadinho, né? Ele é todo, ele é uma tela, na verdade, né? Quando se coloca stent duro, a neoplasia empurra para o estômago o stent, tá? Não dá certo. Então, eles colocaram esse tipo de stent aqui que ele dura mais. Só que mesmo assim, a neoplasia vai crescendo entre os buraquinhos, e às vezes tem que colocar stent sobre stent, que daí também aumenta o risco de lacerar e perfurar o esôfago, né? Bom, quando a gente fala em prevenção do carcinoma de células escamosas, não tem muita dúvida, né? É um negócio com álcool e bebida alcoólica, o álcool e o cigarro. Mas, quando a gente fala em prevenção de adenocarcinoma, a gente tem que acabar falando do esôfago de Barrett, né? E é Barrett mesmo, não é Barré, tá? Então, o esôfago de Barrett tinha uma discussão quando eu era acadêmica, que era meio do sexo dos anjos, assim, se é a metaplasia cárdíaca e fúndica entrava como Barrett. Hoje em dia não tem mais essa discussão, tá? Esôfago de Barrett é metaplasia intestinal, ponto, porque é essa aqui que está associada com risco de adenocarcinoma. E tem na verdade, assim, uma cascata, né, do Barrett para o câncer de esôfago, que vai lá, assim, de esofagite, para metaplasia intestinal, para displasia de baixo grau, displasia de alto grau e adenocarcinoma, tá? Então, existe essa cascata aqui, né? E por isso que, eventualmente, a gente tem que biopsiar o esôfago de Barrett e tem que ficar seguindo ele, né? Eventualmente, vocês vão ver que não é toda vez, tá? Então, assim, a prevalência na população é baixa. Se tem essa coisa dessa incidência aqui de adenocarcinoma, mas talvez seja menos, tá, gente? Talvez isso aqui seja superestimado. E quanto mais comprido o Barrett, maior o risco de adenocarcinoma. Na verdade, o esôfago de Barrett, a gente divide ele em curto e longo. O curto é menos do que 3 centímetros, o longo é mais do que 3 centímetros. E vocês veem que esôfagos, tipo assim, Barrett longos são muito mais associados com adenocarcinoma do que um Barrett curto, né? E se a gente vê aqui, ó, fatores de risco para ter esôfago de Barrett, tá? Então, a frequência dos sintomas por mais do que 5 anos, idade maior do que 50 anos, brancos, sexo masculino e sintomas noturnos. Também tem associação, ó, com hérnia tal, IMC alto e
gordura visceral, tá? Então, lembrem, deixa eu ver, quando a gente viu doença do refluxo, que aquela coisa da idade, maior do que 50 anos, só contava para homem, não contava para mulher, é por causa disso, tá? Porque, na verdade, homem tem muito mais Barrett do que mulher, né? E quando a gente faz o diagnóstico, gente, o esôfago de Barrett, às vezes, ele parece uma hérnia atal, a gente tem uma linha Z bem acima do pensamento diafragmático. Só que, vejam bem, não tem pregas gástricas aqui. Aqui a gente não tem pregas gástricas. Então, ele se diferencia da hérnia por causa disso. A hérnia, a gente tem as pregas gástricas subindo junto. No Barrett, não tem. E quando a gente coloca corante, a gente consegue ver melhor, e consegue ver melhor se tem alguma área com displasia e metaplasia intestinal, né? Olha só, então aqui está o algoritmo, vejam bem, certo? Eles falam assim, se tiver menos do que 1 centímetro, não precisa biopsiar, tá? A gente bota que a linha Z é irregular e não precisa biopsiar. Quando tem mais do que 1 centímetro Barrett, daí a gente faz biópsias. A gente tem que fazer biópsias aqui, ó, nos 4 quadrantes, de 1 em 1 centímetro, certo? Então, tu faz a biópsia aqui embaixo, sobe 1 centímetro, faz as biópsias aqui em cima de novo, tá? Se for negativo para metaplasia intestinal, repetir endoscopia em 1, 2 anos e biopsiar de novo. Se tiver metaplasia intestinal, daí depende, olha só. Se não tiver displasia e for menos do que 1 centímetro, eles mandam repetir, desculpa, menos do que 3 centímetros, eles mandam repetir endoscopia em 5 anos. Se for mais do que 3 centímetros, repetir endoscopia em 3 anos. Se for indefinido para neoplasia, e olhem bem isso aqui, confirmar com um segundo patologista que tenha expertise em trato gastrointestinal, tá? Daí se dá IBP, tá? Dose dupla, e repetir em 6 meses a endoscopia. E se tiver displasia de baixo grau, displasia de alto grau ou algum carcinoma precoce, confirmar com um segundo patologista que tenha expertise no trato gastrointestinal e daí mandar para fazer um flowchart de esôfago de Barrett associado com neoplasia, tá? Mas vocês veem o seguinte, que quando vem alguma alteração de displasia, a gente tem que confirmar com o segundo patologista, certo? E quando não tiver displasia, a gente faz segmento em 3 ou 5 anos, tá? E quando vier alguma coisa de displasia, a gente confirma com o segundo patologista e depois faz alguma coisa, certo? Bom, e esse aqui, esse flowchart aqui que eles falaram, desculpa, que eles falaram aqui, é esse aqui, tá? Vem que essa referência, ela é razoavelmente recente. Então, assim, ó, se vier não displásico, segmento 3 a 5 anos, isso que a gente falou. Se vier displasia de baixo grau, tá? Tu pode fazer segmento em 6 meses, dando IBP dose alta, ou pode fazer ressecção endoscópica, tá? Se é displasia de alto grau, eles recomendam fazer ressecção endoscópica. E se tiver já tiver neoplasia, né? Daí depende, se for o T1A, fazer ressecção endoscópica, o T1B encaminhar para o oncologista ou para esofagectomia, tá? Eles até falam a considerar que ressecção endoscópica também, né? Mas então é isso, tá, gente? Então, assim, a maioria a gente não vai ter displasia, então a gente vai fazer segmento, mas se tiver displasia de baixo grau, a gente pode fazer tratamento endoscópico ou da IBP em altas doses e biopsiar depois de novo. Agora, se já tiver displasia de alto grau, já tem indicação de fazer tratamento endoscópico, tá? Então, só para lembrar vocês que não precisa fazer endoscopia todos os anos, né? Então, um Barrett menor do que 3 centímetros a cada 5 anos, um Barrett maior do que 3 centímetros a cada 3 anos. E isso aqui a gente já falou, né? É indefinido para neoplasia. A primeira coisa que tem que fazer é confirmar com o segundo patologista, certo? Tem técnicas, então, de fazer mucosectomia. Essa aqui vocês podem ver que vocês lembram do kit de ligadura elástica? Tu faz um pólipo do esôfago com o kitzinho de ligadura elástica, e daí tu tira esse pólipo e daí tu faz ali, achei bem legal, né? Isso aqui é uma dissecção endoscópica, e daí já é com uma faca endoscópica mesmo, uma knife endoscópica, que daí tu
tu vai ressecando e tira a mucosa ali, certo? Prevenção de neoplasia de esôfago, a gente já falou, acho que é se alimentar bem, não fumar, tentar reduzir muito o consumo de álcool. Para pacientes que têm doença do refluxo, o IBP, tá? Mas a gente tem que conversar bem com os pacientes, assim, às vezes tem indicação de fazer cirurgia, né, pessoal, dependendo se tem hérnia muito grande, se tem um refluxo muito feio, com esofagite D, tentar minimizar o consumo de água quente, tá? O ideal mesmo para quem toma muito chimarrão, eu não tenho, mas eu tô meio morno, é ter o termômetro mesmo para não tomar água muito quente, tá? Quando a gente fala de neoplasia benigna de esôfago, elas são raras, certo? E o leiomioma é o mais comum deles, é uma neoplasia da muscular da mucosa, e o sintoma mais comum continua sendo disfagia. É muito engraçado, porque realmente o leiomioma parece uma bola no esôfago, parece que o paciente engoliu uma bola de tênis, e realmente parece uma bola no esôfago. Então a gente vê, tem uma bola assim, recoberta por mucosa normal. Quando a gente biopsia, como essa é da muscular, muitas vezes não pega. Eventualmente, se faz várias biópsias no mesmo lugar, tu consegue pegar um pedacinho da muscular, né? Mas muitas vezes a biópsia não pega. E o tratamento é só se o paciente tem sintomas. Esse paciente aqui não tem sintomas, a gente não trata. Esse aqui talvez tenha que ir para cirurgia, né? Mas é só se o paciente tem sintomas. E daí não precisa fazer uma esofagectomia, eles tiram só o leiomioma mesmo, certo? Vamos falar então agora de tumores gástricos, tá, pessoal? Vou tomar aqui. Ai, tumor gástrico, tumor esofágico é bem ruim, tumor gástrico é ruim também, tá? Então, assim, o adenocarcinoma é 95% dos tumores de esôfago, tá? As outras coisas são bem mais raras. Ele atinge, na maioria, homens por volta dos 60, 70 anos. A maioria dos pacientes tem mais de 50 anos. E aqui no Brasil é o terceiro mais comum nos homens e o quinto nas mulheres. Mas tem uma coisa que chama atenção, isso aqui é dos Estados Unidos, tá? Vocês veem que aqui na prevalência, tá? Ele acaba sendo o quinto, certo? Mas no número de mortes, ele é o terceiro. Então ele é um tumor ruim se a gente pega ele muito avançado, né? Fatores de risco, então aqui, ó, sexo masculino, de novo, idade maior de 50 anos, o Helicobacter pylori, né? O Helicobacter pylori é considerado carcinogênico tipo 1 para câncer de esôfago, tá? Dieta, assim, o consumo de de carnes processadas, tá? Tabagismo, obesidade, cirurgia gástrica prévia, principalmente se tem anastomose gastroentérica, anemia perniciosa, doença de Menetrier, que é uma doença que atinge o estômago, que faz as pregas ficarem mais grossas. Tipo sanguíneo A, não sei porquê. Algumas doenças genéticas. Lembra que a gente viu aquelas síndromes familiares, né? Síndrome de Lynch, essas coisas, né? História familiar, muitas vezes por causa do Helicobacter pylori. Então, quando a gente tem algum familiar de primeiro grau que teve câncer gástrico, a gente tem que testar Helicobacter pylori nesse paciente e erradicar o Helicobacter pylori, porque normalmente é um Helicobacter pylori ruim que passa dentro da família. Deficiência comum variável, e aqui ó, o consumo aumentado de carnes, gorduras e alimentos processados já está aqui na dieta, né? Bom, e aqui, assim, ó, quando a gente fala do Helicobacter pylori, tá, pessoal? Eu achei que... Não, bom, eu tô me perdendo aqui. Quando a gente fala do Helicobacter pylori, o risco de câncer, ele é baixo, tá? Mas existe já essa cascata, que eu vou falar um pouquinho mais depois, tá? Que se chama cascata de Correia, que na verdade, assim, o Helicobacter primeiro faz uma gastrite antral, daí faz atrofia metaplasia do antro. Daí, como o antro está atrofiado e o Helicobacter pylori gosta de ácido para poder usar a urease dele, ele vai para o corpo. E essa atrofia e metaplasia do corpo que está muito associada com displasia adenocarcinoma. Então, quando o paciente tem metaplasia antral, a gente não precisa se preocupar muito, a gente tem que se preocupar quando tem metaplasia do corpo, tá? Isso que eu falei para vocês aqui, eu achei que eu tinha botado esse antes, que é a cascata de Correia, então, né? Então, assim, ó, a infecção pelo Helicobacter pylori vai dar gastrite crônica em 100% dos pacientes. Não, isso não está associado com sintomas, tá, gente? Vocês veem que história familiar, se a mãe teve, tem um odds ratio de 13, a mãe passa muito para os filhos, tá? Daí, 50% dos pacientes vão fazer atrofia, tá?
E isso aqui está muito associado com a cepa do Helicobacter pylori, por isso que quando tem história familiar, a gente tem que ver se o paciente não tem, se o familiar não tem Helicobacter pylori também, porque normalmente a gente passa de uma cepa para outra. Desculpa, assim, uma pessoa passa a mesma cepa do Helicobacter pylori para outra. Normalmente a gente pega das pessoas da nossa família mesmo, tá? E daí, aqui, assim, de fazer atrofia para metaplasia intestinal, daí entra os fatores de risco ambientais, como alto consumo de sal, cigarro, baixa ingesta de frutas e verduras, tá? E da metaplasia intestinal, para fazer displasia adenocarcinoma, entra mais também fatores genéticos, tá? Porque, na verdade, a gente vai tendo aqui modificação de gene, supressor tumoral e tudo mais. Mas, então, assim, a atrofia e metaplasia são consideradas pré-neoplásicas, certo? Só que, assim, eu falo para os pacientes também, é que tem muita gente que tem metaplasia e atrofia, tá, gente? Muita gente mesmo. Eu falo, gente, assim, é considerado pré-neoplásico, mas tá aqui, a neoplasia tá lá adiante. A única coisa, assim, se tiver Helicobacter pylori nessa jogada aqui, tem que erradicar, com certeza absoluta, tá? Então, se pergunta em que ponto a erradicação do Helicobacter pylori consegue parar essa cascata de andar, né? E talvez seja até o paciente ter metaplasia intestinal, depois que ele tem displasia já não para mais a cascata, né? E vocês veem que aqui entra o sal, né? Então, assim, ó, quando a gente falou do Helicobacter pylori, a gente falou que realmente, né, a erradicação do Helicobacter pylori diminui o risco de câncer gástrico, mas vocês lembram que eu até mostrei essa tabela aqui para vocês, que esses estudos são tudo estudos orientais, né? A gente não tem na população ocidental, né, um estudo parecido, uma meta-análise parecida, tá? Quem já teve tumor, a gente sabe que a erradicação do Helicobacter diminui em 50% a chance de tumor metacrônico. Então, assim, e até eu descobri, vendo essa aula aí, que a gente não erradica o Helicobacter pylori antes de fazer a cirurgia, porque parece que dificulta a localização do câncer erradicar o Helicobacter pylori antes de fazer a cirurgia. Então, se faz a cirurgia para câncer gástrico e se erradica depois o Helicobacter pylori, tá? E quem tem história familiar de primeiro grau, a erradicação do Helicobacter pylori diminui em 55%, tá? A chance de ter neoplasia gástrica. Então, a gente sabe, né? O Helicobacter pylori está associado com câncer gástrico mesmo, só que a gente ainda não tem uma boa definição em quem a gente precisa erradicar. Talvez se a gente um dia conseguir pesquisar cepas, a gente saiba, mas a gente sabe que a partir daqui a gente tem que erradicar em todo mundo, tá? E só para dizer para vocês, assim, ó, que aqui, ó, eles fizeram, né, uma predição em 20 anos a chance de ter neoplasia, tá? Então, 1 em 256 se tiver mucosa normal, 1 em 85 se tiver gastrite, 1 em 50 se tiver gastrite atrófica, e 1 em 39 se tiver metaplasia intestinal, que dá 0,2% ao ano, né? E a metaplasia intestinal, pessoal, é uma coisa que a gente mais ou menos consegue desconfiar na endoscopia. Vocês veem aqui que tem umas areazinhas que parece que elas estão mais hipocoradas, que elas estão mais branquinhas e que a mucosa está meio atrófica nessas areazinhas, tá? Isso aqui são áreas de metaplasia intestinal. Quando a gente cora, dá para ver muito bem, são essas partes que não ficam coradas, tá? Essas partes aqui, certo? Então, quando a gente cora, dá para ver muito, muito bem. E hoje em dia, tá? Já tem recursos em endoscópios novos que tu muda a luz e tu consegue ver a metaplasia intestinal mudando a luz. Então, hoje em dia, o que está recomendado é tu mudar a luz e daí fazer biópsia das áreas que tem metaplasia intestinal mesmo, né? Quando a gente faz biópsia, tem essa classificação de Olga e Olginho. Eu não sei se vocês tiveram isso na patologia ou não, tá? Que é uma classificação que ela bota assim, no corpo se tem atrofia, se é o Olga ou Olginha, se tem metaplasia intestinal, e a gente tem que se preocupar com 13 e com 4, tá? Então, pacientes que têm 13 e 4, a gente tem que fazer segmento endoscópico. O que eu quero falar para você é o seguinte, que por incrível que pareça, assim, tem essa classificação, mas não é todos os patologistas que usam. Muitos não colocam, né, qual é o Olga.
Gin. Então, às vezes a gente vai assim, ó, se tem metaplasia em corpo, a gente se preocupa mais, né? Agora, quando coloca, deixa a vida mais fácil, né? Mas, às vezes, a maioria não coloca, tá? Então, aqui, esse aqui é o último guideline de 2020, tá? De recomendações aqui para metaplasia intestinal gástrica. Então, olha só o que eles colocam, assim, que pacientes com metaplasia intestinal gástrica, eles recomendam tratar o Helicobacter pylori e erradicar o Helicobacter pylori. Isso aí vocês já sabem, né? Já descobriram agora, né? Eles também recomendam contra fazer endoscopia de rotina, tá? A não ser em pacientes com alto risco de câncer gástrico. E daí eles falam assim, olha, daí tu tem que ver se a metaplasia intestinal é incompleta ou completa, então a incompleta tem mais risco, extensa ou limitada, a extensa tem mais risco, e se tem história familiar de câncer gástrico, tá? Então esses daqui a gente teria que fazer segmento. Eles também incluem aqui, daí eu acho sacanagem, porque eles botam assim, minorias raciais e imigrantes. Pô, gente, isso aí serve para os Estados Unidos, pra gente não, né? E imigrantes de áreas de alta incidência seriam orientais, tá? Mas isso aqui é sacanagem com a gente, tá? Porque a gente não tem a mesma distribuição étnica do que eles, né? E então é isso, assim, eu acho assim, se a metaplasia é incompleta, se for metaplasia em corpo, se tiver metaplasia extensa, e claro, se tiver história familiar de câncer gástrico, tem essa recomendação da gente ficar fazendo segmento endoscópico. Só deixa eu voltar aqui. E o segmento endoscópico é outra coisa que tem uma discussão. Alguns mandam fazer em 3 anos, outros mandam fazer em 5 anos. Eu normalmente faço em 3 anos, tá? E se a gente falar de neoplasia gástrica mesmo, não só das precursores, mas de neoplasia gástrica mesmo, os sintomas, eles são às vezes mais insidiosos, assim, que o câncer de esôfago, tá? Então, esse paciente pode ter inapetência, pode ter emagrecimento, dor abdominal, estufamento. Vocês veem que são coisas bem comuns, assim, tipo estufamento, náusea, né? Claro, se tiver massa palpável, nódulo de Virchow, né, que é um linfonodo supraclavicular, nódulo de Sister Mary Joseph, que é aquele linfonodo periumbilical, são coisas, né, daí mostra já uma neoplasia mais avançada. Mas os sintomas são insidiosos mesmo. Você sabe que há uns anos atrás eu fiz uma... foi muito, muito chato, assim, isso. Tinha uma paciente que é uma paciente idosa, assim, ela tinha uns 80 e poucos anos, e ela se queixava de dor abdominal muito forte, tá? E daí eu fiz uma endoscopia nela, ela tinha uma úlcera. Daí tinha Helicobacter pylori positivo. Eu tratei. Eu fiz outra endoscopia nela, ela continuava com a úlcera. Era uma úlcera pequena em antro. E o Helicobacter pylori continuava positivo, não tinha erradicado. Eu tratei de novo. Eu fiz uma terceira endoscopia dela, a terceira endoscopia do ano, tá? Ela continuava com a úlcerazinha e não tinha mais Helicobacter pylori, tá? Daí eu dei IBP em altas doses, altíssimas doses, tá? E combinei de fazer uma nova endoscopia dali 3 meses para ver se ia cicatrizar a tal da úlcera, tá? Mas eu biopsiei a úlcera e tudo certo. E ela voltou dali 3 meses para fazer a quarta endoscopia do ano, tá? E ainda muito ruim, muito ruim, muito ruim. Dor, 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 dor. E quando eu fui fazer endoscopia, cara, assim, eu entrei e tinha uma lesãozinha na transição corpo-antro, tá? Só que era uma lesãozinha bem pequenininha. Só que não tinha essa lesão antes. Não tinha. Eu tinha certeza absoluta que não tinha, porque ela era uma lesão que dava pra ver muito bem. E era tipo assim, um mamilozinho ali, sabe? Era uma lesãozinha bem pequenininha. E a úlcera continuava ali, pequenininha, mas continuava ali. Deu biopsia essa lesão, biopsia a úlcera. Não é que essa lesão veio adenocarcinoma gástrico, tá? Só que veio adenocarcinoma gástrico in situ, que era muito estranho. E daí eu encaminhei ela para o onco, deu onco, tava pensando em fazer terapia endoscópica nela, tirar, né, por terapia endoscópica, e dele pediu um PET scan para ela, e no PET scan veio que ela tinha um câncer de mama. Do câncer de mama já tinha metástase linfonodal e tudo mais. E ela faleceu uns meses depois por causa do câncer de mama. E daí a filha dela foi consultar comigo uns anos depois, e daí eu perguntei para ela, tá, me fizeram alguma coisa pro câncer de estômago? E ela falou, não, o câncer de estômago era tão precoce. E o cara falou, nem se preocupa com o câncer de estômago, porque o câncer de mama já tá avançado. Mas
E eu falei, tá, mas ela continuava com dor no estômago? Ela, sim, ela continuava com dor no estômago, tá? Então às vezes é bem insidioso. Teve um outro paciente que ele foi fazer endoscopia por suspeita de celíaca, porque ele tinha estufamento, tinha distensão abdominal, assim, e o antitransglutaminase dele tinha dado positivo. E dele tinha uma mini ulcerazinha no estômago dele. E eu até falei com o pessoal da endoscopia, eu falei, olha que droga, eu vou ter que biopsiar o estômago por causa dessa úlcera aqui, falcatrua. Biopsiei a úlcera dele e era um câncer precoce também. Era um câncer, e esse paciente foi para cirurgia. Eu acho que ele ficou bem. Eu sei que ele foi para cirurgia. A esposa dele consultou comigo uns meses depois e ela me falou que ele tinha ido para cirurgia. Então, assim, a gente tem câncer precoce de estômago, né? E a gente tem neoplasias assim, né? Vegetantes, estenosantes, ulceradas, coisa mais feia do universo, né? Isso aqui é uma neoplasia de Cárdia. Isso aqui é o aparelho entrando no estômago. Vocês lembram lá da primeira aula que eu falei da endoscopia que a gente faz retrovisão, né? Isso aqui é uma metaplasia, uma neoplasia, né, dentro de uma metaplasia intestinal, tá? É um adenocarcinoma dentro de uma metaplasia intestinal, tá? Tem uma classificação endoscópica para o câncer de estômago, que é a classificação de Borman, vocês não precisam saber, né? E quando a gente fala em patologia, tem vários tipos de classificação. Tem essa de Laurel, que eu estudei quando eu era acadêmica, tem essas japonesas, tem essa aqui da Organização Mundial de Saúde, tem essa aqui que é japonesa também, tá? Eu vou falar aqui para vocês que isso aqui é uma confusão desgraçada, né? Vocês têm que perguntar pro Denis qual é a mais usada, porque normalmente eles só colocam ali pra gente adenocarcinoma, eles nem colocam muito classificação assim histológica, sabe? Mas essa de Laurel, né, que é essa mais antiga, ela divide em tipo intestinal, que é o mais comum, tá? E o tipo difuso, que a gente também chama de linite plástica, que é mais mal diferenciado, agressivo, tem células de anel de Synnet, né? Isso aí eles colocam células de anel de Synnet. Então, esse aqui é o tipo difuso, ele é mais difícil fazer o diagnóstico, na verdade, se não tem uma lesão, todo o estômago é acometido, né? O que a gente vê quando a gente entra e vai insuflar, que o estômago não insufla direito, sabe? Ele tá duro, né? E daí a gente tem que desconfiar de um adenocarcinoma do tipo difuso, né? Então, só para mostrar para vocês aqui a histologia, que eu acho que vocês veem melhor, né, na patologia mesmo. Classificação e estadiamento é a mesma coisa, né? Então, eu tenho o T, né, que é invasão local, o N, que é linfonodos, e o M, que é metástase. O câncer gástrico dá mais metástase que o câncer esofágico, principalmente para fígado. E aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente tem um precoce, a gente pode fazer uma ecoendoscopia pensando em fazer uma terapia endoscópica. Normalmente a gente faz tomo de abdômen e tórax, tá? Para ver as metástases. E o lugar mais comum é metástase hepática mesmo. E o PET scan pode ser feito também para ver metástase à distância, né? Sobrevida, como o outro, depende muito do estágio, porque na verdade depende muito do que a gente consegue fazer de terapia, né? Então, assim, se a gente tiver um in situ, a gente pode considerar terapia endoscópica, pode fazer químio, cirurgia, radioterapia não tem, eu acho, tá? Mas químio se faz bastante, inclusive químio neoadjuvante se faz bastante também. Tá? Isso aqui é uma mucosectomia, vocês estão vendo, né? Uma dissecção endoscópica, tá? Tem vários tipos de cirurgia, então dá para fazer só uma antrectomia, uma gastrectomia total. Isso aí é o cirurgião que decide. E vocês veem aqui, ó, a sobrevida em 5 anos no Japão e na Coreia é de 60% a 80%. No resto do mundo é menos que 20%. Por quê? Porque lá, pessoal, tem indicação a partir dos 40 anos de fazer rastreamento, né? Como a cepa do Helicobacter pylori deles é bem ruim, eles têm indicação de fazer rastreamento a partir dos 40 anos. Então, vocês veem que a sobrevida deles é muito melhor do que a nossa, porque eles pegam neoplasia precoce, né? E a gente já pega quando o paciente está com sintomas, que costuma ser mais avançado mesmo. Prevenção, então, tratar o Helicobacter pylori, e tem toda essa controvérsia se a gente trata todo mundo ou não. Por enquanto, não tem indicação de tratar todo mundo aqui no Brasil. A gente tem essas indicações bem claras que a gente já falou, né? Pacientes com metaplasia intestinal, a gente fazer segmento, né?
priorizar o consumo de frutas e verduras. É óbvio que entra no nosso estômago vai fazer diferença. O sal parece ser um inimigozinho para quem tem gastrite crônica. Eu gosto de sal. O tabagismo também, né? E como vocês podem ver, os fatores de risco para câncer gástrico é o IMC alto. Então, tentar se manter eutrófico também faz parte da prevenção. E como eu falei de GIST, eu vou falar mais como anedota mesmo, né? O GIST, então, é um tumor estromal, tá? A maioria dos GIST do trato gastrointestinal são no estômago mesmo. E a clínica, na maioria das vezes, é sangramento, tá? O que os pacientes mais apresentam é sangramento, porque é uma neoplasia que ela ulcera, né? Então, o que os pacientes mais apresentam é sangramento mesmo. Então, é uma neoplasia que vem das células intersticiais de Cajal, e normalmente, para fazer o diagnóstico, a gente tem que pedir imunohistoquímica, para ver se é positivo para essa mutação KIT, a gente pede imunohistoquímica. Então o positivo fica esse marronzinho aqui. E isso aqui é um GIST, tá? Então, quando a gente vê uma bola, uma ulceração central, a gente tem que pensar em GIST. Então, é um tumor da camada muscular, né? Então, ele vai crescendo, 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 até que ele ulcera, isso aqui sangra, né? E daí a gente tem que pensar em GIST. O tratamento de primeira escolha é cirurgia, mas existe um quimioterápico, que na verdade é uma imunoterapia, né? É uma imunoterapia que é específica para GIST, né? Que é o imatinib. Isso aqui, esse estudo é antigo, aqui de 2004, mas vocês veem o Glivec, que é o nome comercial, vocês veem que a sobrevida é boa com o imatinib, né? Mas, assim, se puder fazer cirurgia, o tratamento de escolha é cirurgia mesmo, certo? E era isso, galerinha. Então, podem olhar em 2.0. Eu acho que a maioria das coisas vocês já sabem da cirurgia e da patologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem várias aulas ainda. Vocês podem me perguntar ali na aula, que a gente tira as dúvidas na aula. Tá ok? Beijo e bom final de semana para todo mundo.